Há algo profundamente pacífico na água. Para muitas pessoas, nadar em um rio, em um lago ou em mar aberto parece ser uma das maneiras mais fáceis de escapar do barulho da vida cotidiana e se reconectar com a natureza. A superfície pode parecer calma, o ar pode parecer quente e tudo ao seu redor pode parecer perfeitamente seguro. Mas, em algumas partes do mundo, essa superfície pacífica pode esconder uma realidade muito diferente. Neste vídeo, vamos explorar 5 lugares na Terra onde nadar pode ser extremamente perigoso. Mas não se trata de lagos ferventes, química estranha da água, cavernas subaquáticas ou traçados perigosos de rios. Em vez disso, vamos nos concentrar apenas nos perigos biológicos, os animais, peixes, répteis e predadores que vivem nessas águas. Alguns deles raramente atacam humanos, mas outros são poderosos o suficiente para transformar um simples mergulho em uma luta pela sobrevivência. Então, antes de entrar na água, a verdadeira pergunta é: você realmente sabe o que está nadando abaixo de você? Parte 1. O Rio Nilo, África. Nosso primeiro destino nos leva à África, a um dos rios mais famosos do mundo, o Rio Nilo. O título de maior rio da Terra ainda é debatido, pois algumas pessoas dizem que pertence ao Nilo, enquanto outras defendem o Amazonas. Mas com cerca de 6.650 quilômetros de extensão, o Nilo é certamente um dos rios mais longos do planeta. Por milhares de anos, ele tem sustentado a vida humana, civilizações e uma grande variedade de animais. No entanto, por trás de sua beleza histórica, o Nilo também é o lar de criaturas que a maioria das pessoas nunca gostaria de encontrar enquanto nada. Uma delas é o peixe-tigre Golias, um dos maiores peixes predadores de água doce do mundo. Ele é geralmente encontrado em grandes canais de rios e usa principalmente seus dentes assustadores para capturar outros peixes. No entanto, esse peixe pode atingir cerca de 1,5 metro ou 5 pés de comprimento. Se ele confundisse uma pessoa com uma presa, o resultado poderia ser fatal. Ataques a humanos são extremamente raros, mas houve vários incidentes no Congo onde esse peixe atacou pessoas. Acredita-se que alguns ataques possam acontecer por erro de identificação, já que joias brilhantes na água podem parecer presas. Mas mesmo esse peixe temível não é o maior perigo. O crocodilo do Nilo é um verdadeiro superpredador em habitats de água doce em toda a África subsaariana. Ele se alimenta principalmente de peixes, mas sabe-se que indivíduos maiores atacam quase tudo que se aproxima da água, incluindo zebras, pequenos hipopótamos, porcos-espinhos, pássaros e até mesmo outros crocodilos. Alguns podem comer o equivalente ao peso de todo o seu corpo em uma única refeição. Como os crocodilos têm um metabolismo ectotérmico, eles também podem passar por períodos muito longos sem comida, às vezes até 3 anos. O crocodilo do Nilo é o segundo maior réptil do mundo, atingindo cerca de 6,1 metros, ou 20 pés. No Nilo do norte da África, ocorrem cerca de 100 ataques de crocodilos por ano, o que é um número aterrorizante quando comparado com cerca de 16 ataques de tubarão por ano. Se um deles pegar você, a fuga seria extremamente improvável, porque a força de sua mordida pode chegar a cerca de 5.000 libras por polegada quadrada. Isso é cerca de 5 vezes mais forte do que a mordida de um leão e cerca de 30 vezes mais forte do que a mordida de um humano médio. Um famoso crocodilo do Nilo, conhecido como Gustave, supostamente matou até 300 pessoas. Existem também perigos menores, como o peixe-faca aba-aba, que vive em riachos de fluxo lento, pântanos e brejos. Ele come principalmente peixes, mas é agressivo e tem mandíbulas poderosas com dentes afiados. Um ataque pode não ser fatal, mas pode custar os dedos das mãos ou dos pés de alguém. E então há o hipopótamo. O hipopótamo comum pode pesar cerca de 1.500 quilogramas, ou 3.300 libras, e embora se alimente de grama em vez de pessoas, é altamente agressivo e imprevisível. Ele pode correr a cerca de 19 milhas por hora em curtas distâncias e acredita-se que mate cerca de 500 pessoas a cada ano na África. Portanto,
Embora o Nilo possa parecer calmo da margem, abaixo da superfície ele está cheio de animais que exigem sério respeito. Parte 2: Ilha da Reunião, Oceano Índico. Para o nosso próximo destino, seguimos para o Oceano Índico, para a Ilha da Reunião. Embora fique bem distante no oceano, a Reunião é, na verdade, um território da França. Seus vizinhos mais próximos são as ilhas Maurício e Madagascar. E a ilha tem uma população relativamente pequena, de cerca de 860 mil pessoas. A maioria delas vive em Saint-Denis, a maior cidade da ilha. À primeira vista, a vida na Reunião pode parecer calma, quente e quase idílica. Com seus arredores tropicais e vista para o oceano, pode parecer o tipo de lugar onde nadar deveria ser natural. Mas uma vez que você entra na água, a história se torna muito mais perturbadora. Embora os ataques de tubarão sejam raros em todo o mundo, esta pequena ilha foi o local de cerca de 16% dos ataques fatais de tubarão no mundo entre 2011 e 2016. As águas ao redor da Reunião abrigam três das espécies de tubarão mais perigosas: o tubarão branco, o tubarão cabeça chata e o tubarão tigre. É claro que muitos outros lugares também têm esses tubarões sem registrar o mesmo número de ataques. Então, por que a reunião se tornou tão notória? A resposta ainda é debatida. Uma possível razão é que os recifes de corais ao redor da ilha criam habitats ideais para os tubarões, com muitas presas por perto. Outra razão é que a reunião fica no que alguns chamam de rodovia dos tubarões, entre a Austrália e a África do Sul. A África do Sul tem cerca de 0,76 ataques de tubarão por milhão de pessoas, mas a reunião é muito maior, com cerca de 3,15 mortes relacionadas a tubarões por milhão. Para efeito de comparação, os Estados Unidos tiveram uma taxa de cerca de 0,013 por milhão. A resposta do governo também causou controvérsia. Em 2013, as autoridades introduziram a proibição de quase todo o surf e natação, e alguns culparam o que chamaram de surfistas imprudentes. Mas os tubarões não devem ser simplesmente tratados como vilões. Os ataques ainda são extremamente raros. Mesmo assim, para qualquer pessoa com um medo profundo de tubarões, a reunião provavelmente não é o primeiro lugar que escolheriam para um mergulho tranquilo. Parte 3: O Rio Amazonas, América do Sul. Para o nosso próximo destino, seguimos para a América do Sul, para o Rio Amazonas. O Amazonas é o maior rio do mundo em volume de água, liberando cerca de 200 mil litros de água doce no oceano a cada segundo. Isso representa quase 20% de toda a água de rio que entra no mar. Sua bacia também é um dos lugares com maior biodiversidade da Terra, com grandes mamíferos, répteis e cerca de 3.000 espécies de peixes vivendo em suas águas. No entanto, muitas dessas espécies têm sofrido pressão nos últimos anos. Acredita-se que existam cerca de 142 represas ao longo do rio Amazonas. Embora essas represas possam produzir eletricidade limpa, elas também criam sérios problemas para os peixes, porque muitas espécies não conseguem mais migrar livremente para cima e para baixo no rio. Se você fosse nadar no Amazonas, um dos principais predadores a se observar seria o jacaré-açu. Este réptil é parente próximo do alligator americano e pode crescer até cerca de 6 metros ou 20 pés de comprimento. No Amazonas, ele se alimenta principalmente de peixes, mas também é um predador oportunista, comendo répteis, pássaros e mamíferos. Como muitas partes do Amazonas são extremamente remotas, é difícil saber exatamente quantos ataques acontecem. Mas entre 2008 e 2013, acreditava-se que os jacarés-açus estivessem envolvidos em 43 ataques a pessoas, com cerca de um quinto deles sendo fatais. Outro réptil aterrorizante nessas águas é a sucuri verde. É a cobra mais pesada e uma das mais longas do mundo, chegando a cerca de 8,8 metros, ou 29 pés de comprimento. Ela não é peçonhenta, mas mata suas presas por constrição. Sua dieta pode incluir animais grandes, como capivaras, antas e, às vezes, até onças pintadas.
Embora tenha uma reputação lendária de devoradora de homens, não houve mortes humanas verificadas causadas por sucuris. Ainda assim, os cientistas concordam que uma sucuri poderia comer um humano, já que ela se alimenta de animais mais fortes e resistentes do que nós. Depois, há as piranhas. Os filmes costumam fazê-las parecer os peixes mais perigosos da Terra, mas, na maioria das circunstâncias, isso não é verdade. Muitas espécies de piranhas são onívoras, alimentando-se de material vegetal, bem como de peixes. Ataques a humanos são raros e geralmente causam ferimentos leves nas mãos ou nos pés. Ataques fatais já aconteceram, mas geralmente ocorrem na estação seca, quando a comida é escassa e os níveis de água estão baixos. Por fim, há o poraquê, enguia elétrica, que na verdade é um membro da família dos peixes-faca. Ele pode crescer até cerca de 2,5 metros, ou 8 pés de comprimento, e pode liberar mais de 600 volts de eletricidade. Isso é usado principalmente para atordoar as presas. Mas se um humano for eletrocutado na água, o perigo pode vir do afogamento logo em seguida. Portanto, embora o Amazonas seja cheio de vida, nem toda essa vida é segura para se nadar ao lado. Parte 4. O Oceano Ártico. Para o nosso próximo destino, viajamos o mais ao norte que podemos ir, para o Oceano Ártico. Agora, este certamente não é um destino de férias normal para a maioria dos nadadores. Na verdade, se você caísse no Oceano Ártico, a própria água provavelmente o mataria antes que qualquer predador pudesse fazê-lo. Em águas congelantes, uma pessoa pode sobreviver apenas por cerca de 15 a 20 minutos antes que seus músculos enfraqueçam, a coordenação desapareça e o frio se torne fatal. Mesmo se você escapasse da água, o vento gelado e a paisagem brutal ainda seriam uma séria ameaça. Mas, curiosamente, um dos lugares mais implacáveis da Terra também é o lar de alguns dos maiores predadores vivos hoje. O primeiro é o urso polar. Os ursos polares são os maiores ursos do mundo, atingindo uma altura máxima de cerca de 3,4 metros, ou 11 pés. Eles também são os maiores carnívoros terrestres vivos. Para sobreviver no Ártico, eles precisam de um número enorme de calorias, e a maior parte de sua dieta vem de focas e morsas. Para capturar essas presas, os ursos polares dependem fortemente do gelo marinho. Mas devido ao aquecimento global, o gelo marinho está desaparecendo rapidamente. Isso levou a um declínio acentuado no número de ursos polares e tornou alguns indivíduos cada vez mais desesperados por comida. Esse desespero também tem sido associado a mais ataques a humanos, com cerca de 20 ataques diretos relatados nos últimos anos. E, ao contrário de muitos animais, os ursos polares são um dos poucos predadores terrestres que podem ver os humanos como uma fonte direta de alimento. Mesmo na água, você não estaria seguro, porque eles podem nadar a velocidades de até 6 milhas por hora. Outro predador no Oceano Ártico é a baleia assassina. Apesar do nome, ela é, na verdade, o maior membro da família dos golfinhos. As orcas estão entre os caçadores mais eficientes do mundo, alimentando-se de muitos mamíferos marinhos e até mesmo abatendo baleias azuis. Elas podem atingir cerca de 9,8 metros ou 32 pés de comprimento. Surpreendentemente, não houve ataques fatais a humanos por orcas selvagens, embora orcas em cativeiro tenham ferido ou matado treinadores. Uma orca selvagem mordeu um surfista californiano em setembro de 1972 e o ferimento exigiu 100 pontos. Portanto, embora seja improvável que uma orca o ataque, se isso acontecesse, você quase não teria chance. Parte 5. O Rio Ganges, Ásia. Para o nosso destino final, seguimos para a Ásia, para o Rio Ganges. O Ganges atravessa a Índia e Bangladesh, e por milhares de anos, muitas espécies de peixes, anfíbios e pássaros dependeram de suas águas. Mas, nos últimos anos, essas espécies têm sofrido sérias ameaças, principalmente devido à poluição. O Ganges é considerado o quinto rio mais poluído do mundo, com grande parte dessa poluição vindo de resíduos industriais, esgoto humano e dejetos animais.
O Ganges também é um rio sagrado para os hindus. Muitas pessoas viajam de longe para imergir as cinzas de seus parentes em suas águas, e, em alguns casos, corpos também são lançados no rio. Essa prática tem um profundo significado religioso, mas também pode ter consequências perigosas. Predadores podem se alimentar dos corpos e, com o tempo, começar a associar humanos à comida. E é aí que o perigo se torna especialmente perturbador. Um desses predadores é o bagre gunte. É um dos maiores bagres do mundo, chegando a cerca de 2 metros, ou 6,6 pés de comprimento. É encontrado na Índia e no Nepal, geralmente vivendo em águas de correnteza rápida, onde se mantém perto do fundo e espera que outros peixes passem antes de atacar. Houve vários relatos desse bagre atacando humanos, embora nenhum deles tenha sido totalmente verificado. Ainda assim, por ser um peixe tão grande e poderoso, ele certamente tem o potencial de ser perigoso. Outro predador no Ganges é o crocodilo do pântano, mugger. Este crocodilo pode atingir cerca de 5 metros, ou 16,5 pés de comprimento. Pode não ser a maior espécie de crocodilo, mas é uma das mais perigosas. Entre 2008 e 2013, crocodilos do pântano atacaram 110 pessoas, com cerca de um terço desses casos resultando em morte. Na maioria das vezes, os humanos não são suas presas normais, pois eles geralmente se alimentam de peixes, cobras, tartarugas, pássaros e mamíferos. Mas esses crocodilos também são necrófagos. E, nas águas poluídas do Ganges, isso às vezes pode incluir corpos humanos. Portanto, se um desses crocodilos começar a associar carne humana à comida, um mergulho no Ganges pode terminar muito mal. Portanto, embora esses lugares possam parecer bonitos, pacíficos ou até mesmo sagrados vistos de fora, a realidade sob a superfície pode ser muito mais perigosa. Dos crocodilos e hipopótamos do Nilo aos tubarões da Ilha da Reunião, os predadores ocultos da Amazônia, as águas congelantes do Oceano Ártico e os necrófagos do Ganges. Cada local tem seu próprio motivo aterrorizante para fazer os nadadores pensarem duas vezes. Mas qual desses lugares você acha que é o mais perigoso para nadar? E existem outras águas mortais que merecem um lugar nesta lista? Deixe nos comentários abaixo. E se você gostou deste vídeo, por favor, deixe um like e inscreva-se para mais vídeos como este.